A catástrofe do Cybertruck da Tesla, o sonho virou pesadelo? O futuro sobre rodas. Audacioso, inquebrável e imparável. Assim era promovido o Cybertruck da Tesla. Mas agora, o veículo de Elon Musk está no olho do furacão. 5 estados dos Ilsaressaur ditaram proibições repentinas, deixando milhares de motoristas atônitos, furiosos e com seus veículos dos sonhos transformados em uma dor de cabeça. Por trás da elegante carapaça de aço, esconde-se uma tempestade de problemas, falhas de software, avarias estranhas e uma crescente montanha de reclamações. O sonho inabalável de Elon Musk agora é rotulado de pesadelo para a segurança pública. O que realmente deu errado? Mantenha-se informado, porque esta história mal começou. A proibição do Cybertruck da Tesla, ninguém previu. Começou com um sussurro, mas a onda de choque atingiu como um trovão. Sem aviso prévio, 5 importantes estados dos Ilsaressaur pisaram no freio da criação mais esperada da Tesla. O Cybertruck, outrora aclamado como o carro blindado do futuro, foi subitamente declarado não apto para as estradas. Nem coletivas de imprensa, nem audiências públicas, apenas comunicados governamentais secos, e-mails frios de reembolso e uma equipe de concessionárias atordoada tentando explicar o que nem mesmo a Tesla havia ousado admitir. O que se seguiu não foi apenas a indignação dos clientes, foi uma implosão total. Em todo o país, os fóruns da Tesla explodiram. Capturas de tela de registros rejeitados inundaram as redes sociais e compradores perplexos, alguns que esperaram anos e pagaram mais de $80 mil, viram suas preciosas máquinas rotuladas como perigos legais. E o momento não foi aleatório. Essa bomba estourou apenas semanas depois de um acidente em Joliet, Illinois, que mal chegou às notícias nacionais até que tudo foi revelado. A semente de um desastre. Em 17 de abril, um Cybertruck colidiu com um ônibus escolar estacionado perto de uma área de construção, provocando uma devastadora colisão em cadeia. Uma vida foi perdida. 3 crianças foram hospitalizadas. A princípio, parecia uma exceção trágica, mas um sobrevivente, um ex-engenheiro de software, falou e o que ele descreveu causou calafrios entre os investigadores experientes. Segundo ele, o Cybertruck hesitou, congelou no meio da decisão e depois recalculou tarde demais para frear. As equipes de emergência no local relataram falhas estranhas, gravações de câmeras de painel embaralhadas, monitores congelados e até interferência com equipamentos médicos. Isso não foi apenas um soluço do software. Algo havia dado profunda e fundamentalmente errado. Então veio o vazamento que mudou tudo. Um memorando de engenharia confidencial veio à tona, revelando que a Tesla conhecia há muito tempo uma falha internamente conhecida como empilhamento de decisões. Quando o veículo encontrava objetos estacionários grandes em ângulos estranhos, sua inteligência artificial de condução autônoma travava, presa em um ciclo de comandos contraditórios. Os engenheiros não haviam pressionado por uma solução imediata. Eles haviam programado um patch de software para meses depois. Esse único memorando detonou a reação em cadeia que os reguladores vinham evitando. A Autoridade Federal de Transporte e a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário correram para uma sessão de emergência conjunta. Notas internas revelaram mais tarde que o ambiente naquela sala era urgente, até mesmo de pânico. Não esperaremos por um segundo, Joliet, dizia um memorando. A partir daquele momento, o Cybertruck não era apenas uma máquina com falhas. Era um risco público. Enquanto o caos se formava nas ruas, Wall Street sentiu o tremor. As ações da Tesla despencaram, apagando bilhões em questão de horas. Os investidores se desfizeram das ações, incertos se o dano era temporário ou existencial. Não ajudou o fato de Elon Musk, geralmente barulhento, combativo e sempre online, ter desaparecido. Nem tweets, nem coletivas de imprensa, nem mesmo uma negação, apenas silêncio. E esse silêncio atingiu mais forte do que qualquer manchete.
Em 5 estados, de capitais de tecnologia costeiras como Califórnia e Nova York, a centros de manufatura como Illinois, a mensagem foi unânime. O Cybertruck não atende aos padrões básicos de segurança. Estas não foram reações isoladas. Vieram de regiões com políticas, economias e necessidades de infraestrutura muito diferentes. Esse tipo de consenso é raro, e quando acontece, geralmente é porque o problema é muito mais profundo do que qualquer um admitiu. Alguns compradores haviam recebido seus Cybertrucks apenas dias antes da proibição. Outros ainda esperavam, agarrados aos seus números de pedido como se fossem bilhetes dourados, apenas para descobrir que seus veículos futuristas agora eram pesos de papel inúteis. Os reembolsos chegaram automaticamente, mas com eles, o silêncio. Nem desculpas, nem explicações claras, e nem vestígios do habitual desafio da Tesla. O que tornou este momento diferente não foi apenas a velocidade da proibição ou a escala da reação. Foi a pergunta mais profunda que a Tesla não quis responder. Se isso não foi uma descoberta repentina, por que não foi parado a tempo? Por que o ícone dos veículos elétricos se tornou o rosto de um escândalo de segurança nacional? E por que o homem conhecido por sua disrupção desapareceu quando mais importava? Isso foi apenas o começo. Porque o que vem a seguir tirará o brilho e revelará a verdade nua e crua que a Tesla nunca quis que você visse. Os defeitos de design fatais do Cybertruck, expostos. Falhas mortais e o silêncio ensurdecedor da Tesla. Enquanto o silêncio em torno da cúpula da Tesla se tornava mais ensurdecedor, as consequências reais do lançamento apressado do Cybertruck começaram a surgir como vazamentos de óleo sob um chassi reluzente. Vídeos inundaram a internet. Cybertrucks furando semáforos vermelhos, freios falhando em cruzamentos e motoristas pisando em pedais sem resposta. O que antes pareciam falhas aleatórias, agora parecem sintomas de um colapso sistêmico mais profundo. Não eram apenas soluços tecnológicos isolados. Eram avarias perigosas que se desenvolviam em tempo real em rodovias, ruas suburbanas e faixas de pedestres urbanas. Os vídeos mostravam o momento em que veículos elegantes e futuristas se transformavam em projéteis incontroláveis, desastres de aço lançando-se pelo tráfego sem comando, sem correção. E de todos os descuidos, um surgiu agora como o mais alarmante. O mesmo corpo que Musk uma vez gabou que poderia deter balas, agora é culpado de matar pessoas. O exoesqueleto de aço inoxidável do Cybertruck não se deforma como os veículos tradicionais. Ele se mantém firme mesmo em colisões de alta velocidade. Mas essa mesma rigidez significa que a força de cada colisão é transferida para fora, não é absorvida. Os relatórios de testes de colisão confirmaram o que os grupos de segurança de pedestres temiam há meses. Em acidentes reais, o exterior ultra-resistente do Cybertruck age menos como proteção e mais como uma arma. As denúncias legais começaram a se acumular por parte de grupos de defesa, apoiadas por vídeos de câmeras de painel e gravações de acidentes que mostram os resultados brutais. Por trás de cada amassado de aço, há uma vida alterada ou perdida. À medida que surgem mais dados, a narrativa está mudando rapidamente. E justamente quando parecia que o escândalo do Cybertruck não podia piorar, um risco ainda mais explosivo veio à tona. Laboratórios independentes confirmaram o que muitos temiam. O sistema de bateria do Cybertruck não só tem falhas, é perigosamente instável. Sob altas temperaturas, essas baterias de última geração podem desencadear uma reação em cadeia catastrófica, conhecida como fuga térmica, transformando todo o veículo em um perigo de incêndio móvel. Não são hipóteses distantes. Já ocorreram vários incidentes, discretamente resolvidos fora dos tribunais, deixando para trás chassis carbonizados e relatórios silenciados. O que foi comercializado como a tecnologia de bateria mais avançada da Tesla é cada vez mais visto como uma aposta química sobre rodas. Mas o caos não se limita à bateria.
Sob o elegante aço inoxidável, mecânicos e primeiros usuários estão descobrindo um veículo plagado de decisões apressadas e uma execução descuidada. Os painéis estão visivelmente desalinhados. Sensores cruciais falharam durante curvas fechadas. Algumas falhas de software desligaram completamente os recursos de segurança em plena condução sem aviso prévio. Surgiram vídeos mostrando painéis cheios de sinais de aviso, controles de direção congelando em movimento e motoristas presos sem poder fazer nada enquanto o sistema falha em tempo real. As concessionárias da Tesla estão afogadas em reclamações de serviço, enquanto os fóruns online se tornaram cemitérios digitais de histórias de terror e tickets não resolvidos. Para uma picape que deveria redefinir o futuro do transporte, o Cybertruck agora está caindo em desgraça, tornando-se um símbolo de ambição desmedida. O que antes foi enquadrado como uma maravilha da engenharia moderna está se desintegrando rapidamente, revelando um protótipo apressado e instável que pode ter chegado à estrada muito antes de estar pronto. E agora, todos estão pagando o preço. Mas se a verdade por trás dessas falhas mecânicas é inquietante, o que vem a seguir destruirá o mito de invencibilidade que a Tesla construiu em torno do Cybertruck. Enquanto as falhas mecânicas, os perigosos defeitos de design e os riscos da bateria aproximavam o Cybertruck da crise, o que veio a seguir destruiu oficialmente o domínio da Tesla no mercado de caminhões elétricos. Em 10 de junho de 2025, 5 dos estados mais influentes dos IPAROSOECUA, Califórnia, Nova York, Illinois, Oregon e Massachusetts, fizeram um anúncio conjunto que atingiu como um trovão. O Cybertruck estava agora proibido em suas estradas. Esses não eram territórios menores ou mercados marginais. Juntos representam uma parte massiva da economia automotiva da nação e algumas das bases de clientes mais leais da Tesla. Mas a mensagem dos reguladores foi clara. O veículo representava um risco muito grande. Não cumpria os padrões básicos de segurança e as normas ambientais, e eles não estavam dispostos a arriscar a segurança pública. Esta não foi uma decisão tomada da noite para o dia. O velado desastre do Cybertruck. Durante meses, a portas fechadas, os reguladores observaram de perto as ações da Tesla. As leis atualizadas de segurança para pedestres, que priorizam não apenas quem está dentro do carro, mas também quem caminha ao seu redor, revelaram uma fraqueza assustadora. Nos testes de colisão, o rígido exoesqueleto de aço do Cybertruck não se dobrava, ele esmagava. Os pedestres atropelados pela picape absorviam toda a força do impacto, frequentemente com resultados mortais. E o tão publicitado sistema de condução autônoma da Tesla não conseguiu passar nos testes de certificação atualizados. Em ambientes simulados, ele não respondia corretamente aos sinais de pare, a pedestres imprevisíveis e a mudanças de faixa, cenários comuns na condução diária. Mas a repressão não parou na segurança. Os funcionários ambientais investigaram as alegações ecológicas do Cybertruck e encontraram algo alarmante. A composição química da bateria incluía componentes que violavam as novas leis de ecotoxicidade. Materiais usados nos pacotes de baterias do veículo foram apontados como prejudiciais para as fontes de água e os ecossistemas locais. Materiais que a Tesla havia afirmado por muito tempo serem sustentáveis e inofensivos. O mesmo produto comercializado como o futuro verde do transporte agora estava sendo exposto como um perigo ambiental. Então veio a revelação mais prejudicial de todas: o acobertamento de marketing. Documentos internos vazados durante as investigações estaduais mostraram que os executivos da Tesla haviam sido avisados sobre problemas de desempenho meses antes de as primeiras picapes serem enviadas. Os engenheiros repetidamente apontaram preocupações de segurança, recursos defeituosos e não conformidade ambiental. Mas, em vez de pausar a produção, a direção da Tesla optou por seguir em frente, dando luz verde a anúncios que ostentavam resistência à prova de balas.
durabilidade inigualável e autonomia de próxima geração. Cada promessa exagerada foi projetada para gerar expectativa e manter os clientes entusiasmados, mesmo quando a empresa sabia que não podia cumprir. Agora, essas mesmas promessas estão voltando para assombrá-los. Os processos estão se acumulando, as investigações estão se expandindo. E talvez o mais doloroso de tudo seja que milhares de primeiros clientes, alguns que esperaram mais de 4 anos e pagaram depósitos de uns 40 mil arrales ou mais, agora estão presos a um veículo proibido, garantias sem respaldo e uma profunda sensação de traição. Eles acreditaram na visão, no sonho que Musk lhes vendeu. Mas o que eles obtiveram não foi o futuro, foi um risco envolto em aço. Com os estados se desconectando e os desafios legais aumentando a cada dia, o Cybertruck, antes construído como a inovação mais ousada da Tesla, agora pode ser lembrado como o veículo que desvendou o império cuidadosamente elaborado da empresa. E enquanto os proprietários frustrados enfrentam proibições e avisos de segurança, o custo real do silêncio da Tesla poderia ser algo mais profundo e pessoal. Mantenha-se atento. Milhares de compradores do Cybertruck estão descobrindo que ficaram com veículos que não podem registrar legalmente em estados-chave. O que começou como decepção se transformou em raiva absoluta. A picape, que deveria representar o auge da segurança e da inovação, se tornou, aos olhos de muitos, um símbolo de tecnologia superprometida e desempenho deficiente. Os proprietários que acreditaram que estavam investindo na picape mais segura e inteligente do mercado, agora estão documentando uma realidade muito diferente, uma cheia de avarias mecânicas, falhas no sistema e obstáculos legais. As redes sociais, antes um centro de orgulho da Tesla, tornaram-se um cemitério para a reputação do Cybertruck. Publicação após publicação expõe portas emperradas, sensores de segurança defeituosos, falhas nos freios e avisos no painel que acendem como árvores de Natal. Os motoristas estão compartilhando vídeos de quase acidentes e avarias, denunciando a suposta experiência de luxo da Tesla como nada mais do que fumaça e espelhos. Em vez de uma engenharia de elite, o que eles receberam parece mais um protótipo apressado, envolto em aço inoxidável e vendido a um preço premium. O impacto econômico e o golpe financeiro não para por aí. As seguradoras começaram a reclassificar discretamente o Cybertruck como um veículo de alto risco, com os prêmios disparando até 45%, mesmo em estados onde a picape ainda é legal. Citando reparos caros, falhas tecnológicas imprevisíveis e acesso limitado a peças de reposição, as seguradoras estão repassando o risco aos proprietários. O que deveria ser uma máquina de trabalho futurista se tornou uma responsabilidade cara, que agora esvazia as carteiras mais rápido do que alguma vez acelerou. Mas o maior golpe até agora está chegando através dos tribunais. Ações coletivas estão se acumulando, lideradas por proprietários furiosos que afirmam que a Tesla lhes vendeu veículos defeituosos disfarçados de avanços. As petições legais alegam de tudo, desde publicidade enganosa até incumprimento regulatório, acusando a Tesla de lançar conscientemente um produto que não podia cumprir os padrões de segurança. Essas ações não se tratam apenas de falhas técnicas, tratam-se de confiança. Os demandantes argumentam que lhes foi vendido um sonho e lhes foi entregue um desastre, e agora eles querem que a Tesla preste contas. O que começou como uma crise de relações públicas está se transformando rapidamente em um acerto de contas legal e financeiro. E o jogo da culpa de Musk versus a dura realidade. Em vez de reconhecer a profunda crise, Musk recorreu ao X, antigo Twitter, com uma enxurrada de publicações incendiárias, culpando os reguladores estaduais pelo que chamou de assalto político à inovação. Em sua narrativa, as proibições impostas ao Cybertruck não se deviam a falhas de segurança, mas a uma sabotagem coordenada por parte de interesses arraigados desesperados para frear o progresso da Tesla. Segundo Musk, o governo não estava protegendo vidas, estava travando uma guerra contra o futuro.
Mas por trás da teatralidade, a verdade é mais difícil de manipular. Isso não é uma grande conspiração contra os veículos elétricos, é um acerto de contas que a Tesla construiu com as próprias mãos. Os reguladores não inventaram as mortes de pedestres, as falhas dos freios ou as explosões de baterias. Estes surgiram dos próprios dados da Tesla, das reclamações dos clientes e dos relatórios internos de acidentes. Os fabricantes de automóveis tradicionais, antes ridicularizados por Musk como dinossauros antiquados, têm se atualizado constantemente, lançando discretamente picapes elétricas mais seguras e confiáveis. E agora, com o modelo carro-chefe da Tesla tropeçando no palco principal, eles não precisam minar nada. A Tesla está fazendo tudo por si mesma. O velado fracasso da Tesla. Enquanto Musk culpa todos os outros, as rachaduras dentro das operações da Tesla estão sendo expostas em todos os níveis. Em uma tentativa desesperada de conter a reação, a empresa lançou uma série de patches de software por via aérea. Mas essas atualizações, embora chamativas no papel, pouco fizeram para resolver os problemas reais. Os sensores de segurança continuam falhando. Os problemas de frenagem persistem, e os defeitos estruturais e da bateria não são algo que uma atualização de software possa resolver magicamente. Especialistas da indústria, ex-funcionários e clientes frustrados concordam. Esses patches são uma cortina de fumaça, uma tática de atraso, uma tentativa desesperada de acalmar a tempestade, enquanto as falhas de engenharia mais profundas permanecem ocultas sob a carcaça polida do Cybertruck. Cada solução apressada indica o que a Tesla se recusa a admitir publicamente. Eles não estavam prontos, e eles sabiam disso. Documentos vazados das equipes de engenharia da Tesla contam o resto da história. Muito antes da primeira entrega, os engenheiros levantaram bandeiras vermelhas. Eles documentaram preocupações de segurança, identificaram erros nos sensores e recomendaram atrasar o lançamento. Mas essas advertências foram desconsideradas. Com as metas de produção do segundo trimestre se aproximando e a empolgação do público em seu ponto mais alto, os executivos seguiram em frente, colocando a imagem de mercado à frente da segurança. O resultado? Um lançamento de alto perfil construído sobre promessas quebradas e riscos ignorados. Agora, a Tesla enfrenta crescentes processos, uma confiança que se desvanece e uma crescente pressão regulatória. Tudo isso impulsionado não apenas pelos defeitos no veículo, mas por um padrão de tomada de decisões que priorizou a velocidade sobre a responsabilidade. O mito da infalibilidade da Tesla está desmoronando rapidamente. Não porque forasteiros o derrubaram, mas porque a empresa se recusou a ouvir quando mais importava. E enquanto Musk continua apontando o dedo, o caminho a seguir escurece. O que se vislumbra na distância não é mais apenas uma ameaça à reputação, é um acerto de contas em grande escala, moldado por decisões tomadas a portas fechadas e consequências que não são mais possíveis de ignorar. O apocalipse do Cybertruck. O império da Tesla balança à beira do precipício, e agora, à medida que a pressão aumenta por todos os lados, os analistas alertam que a atual onda de proibições do Cybertruck pode ser apenas o ato de abertura de uma crise muito maior. Com estados como Califórnia, Nova York, Oregon, Illinois e Massachusetts já freando os registros do Cybertruck, a perspectiva de um fechamento mais amplo em nível nacional torna-se mais provável a cada semana que passa. O que começou como uma dor de cabeça legal localizada agora está se tornando um pesadelo regulatório em grande escala. As investigações estão se multiplicando, as revisões de conformidade estão se expandindo, e a Tesla em breve poderá enfrentar bilhões em recompras obrigatórias, recalls ordenados pelos tribunais e multas paralisantes que ameaçam rachar os próprios alicerces do balanço da empresa. E o momento não poderia ser mais desastroso. Enquanto a Tesla tropeça, seus rivais se apressam para preencher o vazio. A F-150 Lightning da Ford e a R1T da Rivian, antes ofuscadas pelo lançamento mais chamativo de Musk, estão ganhando terreno discretamente,
tendo evitado os perigos de segurança e os desastres de software que mancharam a reputação do Cybertruck. Essas empresas não precisaram vencer a Tesla com marketing. Os próprios erros da Tesla abriram o caminho. A confiança do consumidor está mudando e os livros de pedidos, antes dominados pelas pré-vendas do Cybertruck, agora estão em jogo. Mas os verdadeiros tremores estão ressoando em Wall Street. O fim do império de Elon Musk? A ação da Tesla, há muito tempo sustentada por uma confiança cega no suposto gênio de Musk, cambaleia sob o peso das consequências no mundo real. Cada nova revelação sobre falhas nos sensores, riscos estruturais e avisos internos aprofunda a incerteza dos investidores. A confiança está se quebrando e o que antes era vista como a empresa de veículos elétricos mais imparável do mundo, agora é medida por suas responsabilidades em vez de seu potencial. A Tesla está entrando em território desconhecido. Seu destino agora não reside no espetáculo ou na velocidade, mas em sua capacidade de corrigir defeitos de engenharia reais enterrados profundamente no design do Cybertruck. As atualizações cosméticas de software não consertarão o metal dobrado, as baterias frágeis ou as violações ambientais que os reguladores estão descobrindo agora. O império de Musk, antes construído sobre promessas ousadas e cronogramas de entrega vertiginosos, agora deve desacelerar, enfrentar as consequências e demonstrar que pode fazer o que não conseguiu da primeira vez: construir algo que funcione. Que a Tesla sobreviva a este momento dependerá inteiramente do que fizer a seguir. Porque o que a espera não é outro lançamento de produto. É uma luta pela sobrevivência. Participe do debate. É o começo do fim para a Tesla? Então, o que você acha? Este é o começo da queda da Tesla, ou apenas mais um desafio que Musk superará? Gostaríamos de saber suas opiniões nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever. Tire e se inscrever. Tire e se inscrever. Tire e se inscrever.